Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SA Talks, uma semana diferente, semana do profissional de contabilidade, né? E hoje a gente está com duas presenças ilustres aqui, eu tô com Uma. Só o presidente. Duas. Esse aqui é o que manda soltar e que manda prender aqui dentro, né? O cara que resolve todos os problemas é o Everton, nosso diretor aqui administrativo da SCI. Que, por sinal, tem uma reclamação, quero começar reclamando já. Vamos ouvir a reclamação, né? É a primeira vez que eu venho aqui esse programa. Eu criei esse programa, o Cleiton assumiu a coordenação e me cortou. Então, assim, olha, já estou começando o programa hoje reclamando, porque calma também com a presença aqui do professor. Eu chamo professor, mas o presidente Ricardo, claro, estou bem honrado de vocês me convidarem hoje. E antes de começar aqui o nosso bate-papo com o nosso convidado, que a gente já vai apresentar, fica aí esperando que vocês... Vai ter muito conteúdo de qualidade aqui com ele. A gente vai passar aqui para o nosso SA News, né? O nosso jornal matinal da SA. Muito bem. Com o Elton e Kaikele. Vamos lá? Bom dia! Está começando mais uma edição do SA Talks, trazendo as principais informações do cenário fiscal e contábil do Brasil. Eu sou Ekeile. E eu sou o Elton. Fique com a gente e confira as atualizações mais relevantes dessa quarta-feira, dia 23 de abril. Consulta ao lote residual de restituição do IRPF já está disponível. A Receita Federal abrirá nesta quarta-feira, às 10 da manhã, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente ao mês de abril de 2025. O pagamento será realizado no próximo dia 30 e totaliza 339.600.000, beneficiando 279.500 contribuintes. Desse montante, cerca de 180 milhões serão destinados a grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves, professores e aqueles que utilizaram uma declaração pré-preenchida ou optaram por restituição via Pix. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Em caso de problemas bancários, o reagendamento pode ser feito diretamente no portal da Receita ou pela Central do Banco do Brasil. MEI ganha mais flexibilidade para solicitar desenquadramento. A partir de 26 de março de 2025, os microempreendedores individuais poderão fazer até 3 pedidos de desenquadramento por meio do aplicativo CIMEI. Antes, apenas um pedido era permitido, salvo em casos de excesso de receita. Agora é possível informar motivos e datas diferentes, desde que respeitado o limite e a ordem cronológica. Inclusive, CNPJs já baixados poderão realizar solicitações de desenquadramento conforme as novas diretrizes. A mudança reduz burocracias e processos junto à Receita. Mais informações estão disponíveis no Manual do Desenquadramento do MEI, no portal do Simples Nacional. Novas rubricas no E-Social para consignado e plano de saúde. O E-Social foi atualizado com 2 novas naturezas de rubrica na tabela 03, trazendo mais especificidade aos lançamentos em folha de pagamento. O código 9253 refere-se a descontos de empréstimos consignados ligados ao programa Crédito do Trabalhador, válidos a partir da competência de maio de 2025. Já o código 9912 diz respeito a descontos de assistência médica ou odontológica contratada diretamente pelo trabalhador, fora dos planos empresariais coletivos. As empresas já podem cadastrar essas rúbricas respeitando os critérios estabelecidos no sistema. Evento em Santa Catarina discute o futuro da contabilidade. Hoje, 23 de abril, a cidade de Itajaí, Santa Catarina, recebe o Conecta Day, promovido pela OMIE com o tema O Futuro da Contabilidade em Conexão. O evento ocorre das 1h30 até às 18 horas no Hotel Mercury Itajaí Navegantes e é exclusivo para contadores parceiros. A programação inclui debates sobre inovação, automação, reforma tributária e o papel estratégico do contador. Um dos destaques é a palestra de Daniel Rosa, diretor da Growth da OMIE, sobre crescimento digital no setor contábil. A iniciativa busca fortalecer a atuação dos profissionais da região.
Live hoje, simulador da reforma tributária na prática. Hoje, às 15 horas, acontece a live sobre o simulador da reforma tributária, uma parceria entre SCI e Mendes. O evento é online, gratuito e mostrará como aplicar o simulador na prática, ajudando profissionais a compreenderem cenários futuros e orientarem seus clientes com segurança. Uma excelente oportunidade para quem busca estar à frente das mudanças. Inscrições estão disponíveis no link conteúdo.sci.com.br, simulador da reforma tributária na prática. Essas foram as principais notícias do dia. Continue nos acompanhando para estar sempre bem informado sobre as novidades do setor contábil e fiscal. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima edição do jornal SCI Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ekele, Elton, nos mantém informados aí, todos os contadores, né? Mantém informados sobre as principais notícias, o que está rolando no mundo contábil, né? E aqui a gente respira contabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem uma galera aqui focada nisso para facilitar a vida do contador. É isso aí. Agora a gente vai trazer o cara aqui, que ele, assim, a gente tem que trocar a expressão de falta tempo no teu dia para falta Ricardo no teu dia. Porque o cara, ele é presidente do Sescom Blumenau, ele é vice-presidente da ViaCred, ele é professor da Uniaselv, ele é proprietário da Tomás Contabilidade, ele é marido da Aline, pai do Arthur, pai da Emanuele, e sobra tempo para ele vir aqui ainda fazer podcast. Muito bem, muito bem. É interessante, Tomás é sobrenome, né? Tomás é sobrenome. O meu pai se chamava Tomás, mas era nome próprio, né? Você vê? Era uma pessoa especial, né? Muito especial. Mas, Ricardo, conta um pouco pra gente aqui da tua história, cara. Explica quem é o Ricardo, o que o Ricardo faz hoje, como é que surgiu Tomás, como é que tu se envolveu com Sescom, com ViaCred, com Uniaselv, né? Mas a gente tá aqui principalmente por causa do Sescom, né? Mas dá um brief aí para nós, do Ricardo. Não, primeiramente, bom dia, agradecer aí pela oportunidade de estar aqui participando, a gente já se sente em casa, né? A SCI é a nossa família SCI, então a gente pertence, parece, à família SCI, parabéns aí ao Eliton, o Everton, a Beth, o Lion, a todos aí que sempre recepcionam nós muito bem aqui na SCI. A SCI é uma parceira de muitos anos ali, seja no meu escritório, eu sou cliente há muitos anos da SCI, seja na entidade, seja no Sescom, seja da classe contábil, que a gente reconhece essa parceria aí, que é muito importante. Você comentou bastante ali sobre as minhas atividades, são bastante, né? Eu sou o Ricardo Luiz Tomás, eu sou natural de Blumenau, eu sou daquela família bem tradicional lá. A minha mãe era costureira da ERG, meu pai ele era da Gráfica 43, se aposentou na Gráfica 43, a família com 5 irmãos. Eu tenho um irmão que é especial, então logo a minha mãe teve que parar de trabalhar, então imagina a dificuldade que nós passamos na infância ali, meu pai só tendo a 4ª série, tendo que trabalhar e sustentar essa família de 5 irmãos. Então a gente nunca passou necessidade, mas foi uma infância bem especial assim para nós, né? E aí a gente sempre estudou em colégio público, Colégio Estadual Hercílio Deck, e desde essa época eu já entendia que a educação ia transformar a minha vida. Então eu sempre não era o melhor aluno, mas também não era o pior, né? E me formei então no Colégio Hercílio Deck, comecei a trabalhar com 15 anos, então com 15 anos já começa a jornada profissional. Entrei na faculdade, na FURB, aos 18 anos, fazendo curso de Ciências Contábeis. Na época, a gente tinha 80 alunos entrando nas turmas. Então, hoje, a gente vê turmas se formando aí com 4, 5 alunos. Olha só a diferença, né? De 94 para o ano 2025. Me formei na FURB. Me formei no mesmo ano que eu casei com a minha esposa, com a Aline. Esse ano faz 25 anos. Tu sabe, Ricardo, só colocando ali... Esse ano aconteceu um caso assim que já há tempo não acontecia. Eles conseguiram entrar 3 turmas de contábeis. Que bem. Isso foi uma benção esse ano, né? Porque senão a gente ia ficar sem profissionais daqui a pouco, né? Sim. Mas fazia muito tempo que eles não conseguiam montar uma... Isso também devido... Não sei na selva lá como é que foi. Foi um semestre bom também, mas é devido à questão das bolsas, né? Então hoje tem a bolsa 100%, aí hoje os alunos conseguem fazer uma faculdade aí sem pagar nada, né?
Mas é importante, sim, essa falta de mão de obra que nós estamos, né, trazer esses profissionais ali. Então, me formei no ano 2000, na FURB, casei também no ano 2000, esse ano faz 25 anos de casado. E faz Tudo já no mesmo ano, vamos... Tudo ano, engatado ali. Então, também fiz uma pós-graduação pela Fundação Fritz Miller, fiz uma segunda pós-graduação pela Uniaselv. Em 2014, eu iniciei a magistratura na Uniaselv, então esse ano faz 11 anos que eu dou aula na Uniaselv, então os acadêmicos se formaram em ciências contábeis, aí os contadores aí dos últimos décadas, aí, todos passaram pela minha mão, isso também é gratificante, né? A gente retribui um pouquinho o que a gente teve com a nossa profissão, né? Em 2000, eu sempre trabalhei com contabilidade desde 95, esse ano faz 30 anos. Então a gente já está quase metade da jornada concluída, só falta mais 30 anos aí para a gente trabalhar de contabilidade. Comecei então em 95 a trabalhar com contabilidade. Trabalhei em todos que é ramo de contabilidade, trabalhei na indústria. Eu comecei na Walt Schmidt e Valtech. Depois eu fui para um grande escritório de contabilidade Blumenau, que é a Meinhardt. Ali era contabilidade interna. Interna. Então, inicial interna, indústria e comércio. Eram 5 empresas, né? Depois eu fui para a Meinhardt, que era um escritório grande. Ali aprendi muito. Então, eu fiquei até 2005 na Meinhardt. Em 2005 eu fui trabalhar na Magnus. Na Magnus, o seu Magnus falecido, memorável o seu Magnus, aí aprendi muito, uma liderança, uma visão de futuro aí que me ajudou muito na minha carreira. Em 2007 eu fui para a contabilidade Zen, eu fui sócio lá até 2011, e em 2011 eu abri o meu escritório. Então, a Tomás Contabilidade, cliente SCI, desde a abertura, então completa esse ano aí 14 anos, então é essa coisa. É legal a gente poder empregar, ter colaboradores, né? Sim. Isso é enriquecedor. Questão da aula ali, então eu dou desde 2011. Em 2010, eu já acho importante nós, como contadores, estar integrado na classe contábil, né? Sim. Porque é ali que a gente tem o nosso dia a dia. Entrei na entidade pelo Sescom Blumenau, entrei como conselheiro fiscal, um convite da presidente Daniela, e não saí mais. Isso parece que entra no sangue, ele entra na veia. Então, desde 2010 estou na entidade. Em 2022, tive a oportunidade, gratidão aí de se tornar o presidente do Sescom Blumenau. A gente tem um legado de ex-presidentes, né? Então, em 2022, assumi a presidência. Em 2024, a gente foi para uma reeleição e a gente tem um mandato até 2026. Então, a gente tem um trajeto grande ali, bastante trabalho, mas assim, a gente sempre dá tempo para tudo, porque tempo é prioridade, tá, Everton? É prioridade. Eu sei que vocês aqui também é uma loucura, né? Tem aqui e lá, mas é prioridade. Então, assim, a entrada no Sescom foi um convite assim, quase que meio que casual, assim, vamos lá e coisa e tal, e aí hoje se tornou a necessidade de acompanhar a classe contábil, de estar junto, assim. Eu fiz um curso que o CRC proporcionou, que era o Contabilizando Sucesso, junto com a presidente Daniela. E é um curso muito bom. E aí, ali abriu. Mas aí um dia recebi uma ligação da Daniela, Ricardo, estou sendo a futura presidente do Sescom, nem bem conheci o Sescom, a gente vem participar comigo. Não, Daniela, não tenho tempo, não gosto, não conheço. Mas vem, nem que seja para ser conselho fiscal. Sim. Aí a gente foi e a gente tem uma característica, isso é nossa, né? Então a gente entra de cabeça e foi gostando e foi evoluindo até chegar na presidência. Pois é, para manter a entidade, assim como aconteceu contigo, provavelmente acontece com muitas outras pessoas também, que assim, nem sabia direito o que era, ou não sou sócio ainda, não participo, não vou nos eventos, não participo das assembleias, não sei as pautas que tá rolando. Como chegar aí? Tô adiantando as conversas? Não. Tá certo. Como chegar aí no contador para ele entender a importância da entidade junto a ele estar junto da entidade da mesma forma? Essa é uma situação que me preocupa bastante, assim, né? Como que um profissional que vive da contabilidade não conhece uma entidade que briga tanto por ela? E às vezes a gente recebe uma ligação, né? O associado tal está saindo. Mas por que está saindo? Porque nós estamos com dificuldade financeira. Ou que a entidade não me representa. Então, assim, isso é preocupante, porque a entidade trabalha muito, tá? São todo mundo voluntário, são contadores voluntários que saem dessa muvuca do dia a dia e se dedicam. Nós temos uma diretoria, assim, que é magnífica.
Nós estamos aí em 28 membros na diretoria, são 28 contadores. A nossa diretoria executiva é formada por 16, né? Eu acho que nunca teve uma diretoria tão grande assim. Não teve. Então, a nossa diretoria executiva, tirando os regionais e o Conselho Fiscal, são em 16. 9 são mulheres. Aí já está o segredo do sucesso da nossa diretoria, né? As mulheres faz a gente correr atrás. Então, assim, está sendo uma experiência pessoal minha maravilhosa, tá? A gente tem conhecimentos, a gente cresce como profissional, cresce como network. Então, assim, é sensacional. Muitas coisas a gente gostaria de fazer, não consegue. E a gente vê assim, tu olha lá, pô, se eu for, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou chegar, vou arrasar, vou terminar com tudo, vou conseguir fazer isso, coisa. Muita gente não consegue, mas muitas coisas a gente consegue sim trabalhar, organizar e devolver aí para os contadores, né, para as contadoras ali, um pouquinho aí da entidade. A entidade, ela... pode ir. Ô, Ricardo, assim, eu tenho uma pergunta que talvez o público que está nos assistindo, ele, por exemplo, assim, a gente conhece o Sescom, né? A gente, né, Claro. SCI, nós estamos do lado do Sescom, tentamos ajudar, né? Vai ter um evento agora, né, em parceria com a SCI aí no Carlos Gomes também, que a gente vai falar logo em seguida. Mas assim, para quem não conhece o Sescom, né? O que o Sescom faz? Qual que é o intuito, né? Quais são as ações que são promovidas, sabe? Um pouquinho. É uma introdução. Um pouquinho da história assim, do Sescom, né? Então, o Sescom surgiu com os pioneiros aqui da contabilidade. O Sescom comemorou em março agora 36 anos. Então, é uma entidade que já tem mais de 3 décadas de história aqui na sociedade de Blumenau e do Vale Europeu, né? Porque o Sescom Blumenau é Sescom Blumenau Vale Europeu. Então, isso foi uma novidade que a nossa diretoria trouxe, né? Então, nós estamos presentes... Mais abrangente a área, né? Mais abrangente. Nós estamos presentes em 11 municípios. Então, Blumenau e mais 10 municípios aqui do Vale Europeu, 36 anos de história, e surgiu lá atrás por uma necessidade. Então, essas grandes entidades nascem por isso, né? Então, o que eu quero a dor no momento? Tinha a convenção coletiva, os contadores tinham que ir em Florianópolis fazer a negociação. Vocês imaginem isso há 36 anos atrás. Estrada, sem a tecnologia que existia hoje, então eles iam a Florianópolis e negociavam. Então surgiu um movimento de criar um sindicato patronal só para negociação coletiva em Blumenau. Então foi criado no mesmo tempo um sindicato laboral, então facilitou muito a vida nesse momento. Só o que acontece? Foi resolvida essa dor? Foi resolvida. Só que nós, como classe, temos outras dores. Por exemplo, educação continuada. Nossa, é uma classe, vocês viram ali, nós precisamos estar sempre atualizados, muda a lei todo dia, tem novidade todo dia, o profissional contabilidade tem que estar atualizado, não pode parar de estudar nunca. Isso nos motivos que eu aprendo mais dando aula do que ensino, porque me força a estar atualizado. Então, o que aconteceu? O Sescom abraçou isso também, educação continuada. Porque o que acontecia na época? Cursos bons, tinha que ir a Curitiba, tinha que ir a Florianópolis, tinha que ir a Porto Alegre, tinha que ir a São Paulo. Nós conseguimos trazer por preços justos esses profissionais para Blumenau. E hoje nós somos referência na educação continuada. Hoje nós temos a presencial e com a pandemia a gente criou o Sescom Educa, que é a plataforma hoje digital. Então é um sucesso também essas duas plataformas. É nacional essa plataforma ou é aqui local? Pode fazer a nível nacional. Então, hoje é a nível nacional, mas nosso foco é Santa Catarina, né, que é uma parceria entre o Sescom Blumenau e o Sescom SC. Mas pode fazer a plataforma a nível nacional, é só conhecer ali o Sescom Educa, tem cursos muito bons. Esses cursos são comercializados pela plataforma diretamente? São comercializados pela plataforma e nós temos os cursos presenciais que são também comercializados dentro ali da entidade. É legal falar isso, Marcinho. Bota o QR Code do Sescom na tela para o pessoal que tem interesse também, né? Entrar lá, né, dar uma olhadinha. Nós estamos agora uma briga aí, Laio, porque assim, ó, nós temos no Brasil, nós somos federados à FENACON, que é a Federação Nacional desses Empresários Contábeis. Eu até nem falei o que é a entidade, né? A entidade é a entidade dos empresários contábeis, mas nós temos outras representatividades, né? Perícias, auditoria, então são um leque grande. Então, sanado duas situações, né? Sanados não, né? Que a gente até hoje a gente está nessa labuta, como a gente... Processo evolutivo. Então, convenção coletiva, educação continuada, e nós começamos a ter algumas demandas, porque junto aos órgãos públicos, todos os órgãos públicos. E aí a gente começou a atuar. Porque é diferente o Ricardo, ir sozinho, bater na porta do prefeito, e o Sescom Blumenau, e bater na porta do prefeito representando 200 empresários contábeis.
que movimento contra as empresas, que movimento contra a economia. Então a entidade ela começou a ter essa representatividade junto aos órgãos públicos, seja municipal, estadual e federal. Então, por exemplo, a gente fez no ano passado um histórico dos 35 anos, e eu não sabia, mas o Código Tributário Municipal foi um presente que o Sescom Blumenau deu para a prefeitura. Então, na época saiu, os contadores escreveram praticamente ali, entregaram para ser aprovado. Então, assim, tem um papel social muito interessante. E hoje a entidade participa de várias entidades. Por exemplo, nós somos do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio. Então, nós somos do Conselho Fiscal. Nós somos, por exemplo, do OSBLU, que é o Observatório Social. Nós somos fundadores e hoje nós mantemos o OSBLU. E nós participamos de dezenas de entidades aí que a gente participa. BlueSol, Conselho de Desenvolvimento. Então, assim, onde o Sescom é convidado, a gente está participando. Nada mais importante que o contador e a entidade está auxiliando as demais entidades, né? Pelo conhecimento natural que tem dos números, né? Que as entidades, os médicos, por exemplo, é uma dificuldade para eles entender os números. Então, nada mais do que tá lá o empresário contábil auxiliando a sociedade no todo, né? Com certeza. Esse é um dos grandes valores aqui da entidade, né? Esse conhecimento, né, que os contadores têm, ele levado para essas entidades é muito positivo, porque a gente consegue até a prestação de contas fica melhor, né? Porque uma entidade, ela vive de doações, né? De subvenções, né? Então, se tu não tiver a contrapartida de onde esse dinheiro está investido, tu para de receber essas doações, né? Então, esse é o papel mais importante, assim, que eu vejo, né? De entrada de fluxo de dinheiro e a contrapartida desse fluxo de dinheiro que entrou, estamos investindo nessas ações aqui, está sendo, né? Pessoas carentes, tem até, a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto de renda ali, né, a parte de pegar o valor do imposto de renda e destinar, né, para essas entidades, sem fins lucrativos para ajudar a sociedade, né, esse é um dos papéis aí, né. Isso, e hoje é o quarto lema ali que a gente tem hoje, né, e quando a gente assume uma presidência, a gente tem uma frase lá, né, então a gente colocou, né, representatividade com associativismo, representatividade com responsabilidade social. Então, hoje a entidade também abraçou essa questão da responsabilidade social, é um ponto forte da entidade, então a gente participa dessas monte de entidades, e a gente tem um foco muito grande aí também na questão das doações aí direto no imposto de renda para os fundos aí, né? Quando eu tenho um histórico ali, quando nós assumimos lá em 2022, a arrecadação direto, a declaração ali, girava em torno de 300 mil. Ano passado, mais de 1.300.000. Ou seja, em 2 anos e meio, a gente conseguiu aumentar mais de 1 milhão a arrecadação que ficou aqui na cidade. Sim. Só que nós temos um desafio grande, né? Nós temos um potencial de quase 30 milhões. Então, se os contadores abraçar essa causa, acho que a gente tem um potencial aí de transformar vidas aí de monte. E o que o empresário contábil tem que entender é que, como a entidade ela cada vez vai sendo convidada a participar de mais conselhos, mais profissionais precisa para ajudar nesse processo de estar imbuído e estar dentro da sociedade, né? A importância da entidade para a sociedade é muito grande, as pessoas não percebem isso. O que nós precisamos também, que o contador, né, como é voluntário, mas o contador ele tem que sair que ele está ganhando mais do que estando só dentro do seu escritório, só naquele seu mundo, aquele ali. Relacionamento, conhecendo pessoas, network. Então, assim, tu pergunta para qualquer diretor, tá? O que mais, cara, eu tinha uma visão de classe, de entidade, de empreender. Fechado numa salinha, lá, só ali e tal. Abriu. E aí, assim, o pessoal, mas o custo, não tem custo, é investimento. E outra coisa, às vezes a gente sai para jantar hoje ali, a gente gasta 200, 300, 400 reais. A gente é 190 reais uma mensalidade de uma entidade. Então, olha só, o que ela traz de retorno? Aí a gente vê assim, vamos uma negociação coletiva. Dá uma diferença de 1% na tua folha de pagamento. Sim. Então, olha só a importância da entidade ali. E eu acho que está sendo aberto, tá? Nós aqui em nosso Sescom, aqui a nível nacional, nós temos em média perto de 600 escritórios na nossa base. É um universo grande aqui, né? Para 11 municípios, claro. 600 coisas. Nós temos 200 associados. Ou seja, 1 a cada 3 escritórios contábil é nosso associado. Isso nós não temos
nenhum lugar a nível Brasil. É um case de sucesso. 30%, né? 30%. E nós temos uma situação que é a proximidade, né? Isso facilita muito, né? Nós somos próximos. Uhum. Nosso associado mais longe está, sei lá, 50 quilômetros da distância. Então isso ajuda muito essa proximidade. E o trabalho, né? Acho que o trabalho, a paixão pela classe também ajuda bastante. Você já tem projetado, então, são 600 escritórios que estão dentro do alcance hoje desses 11 municípios A aproximadamente. gente fez um levantamento em todos os municípios da nossa base. O número exato é 573. Mas o 573... É 600, pronto. Mas uma vez eu tive uma experiência bem interessante, né? Que a gente traz para a vida, né? Eu tinha um consultor e ele trouxe uma experiência para nós. Aí ele disse assim, Ricardo, o dia que tu escutar que deu um terremoto e morreu 2.000 pessoas, é mentira. Agora, se morreu 1979, pode acreditar que é verdade. Então, esses números detalhados ali. Mas é que a gente trabalha com 600 porque todo dia surgem novos escritórios, né? Então, a nossa média aí... E como trazer esses novos aí, para eles entenderem o processo? Isso é mais difícil, trazer um novo escritório. É trabalho de formiguinha, é trabalho de convencimento, é trabalho de sentimento de pertencimento e de valorização, né? A pessoa tem que sentir valor na entidade, tá? A gente também não quer um associado que não sente valor na entidade. Sim. Então, graças ao trabalho nosso, graças a Deus, aí a gente está conseguindo esse êxito, tá? Nós tínhamos um projeto grande ali, que é aquela situação, né? Às vezes a gente quer fazer, às vezes falta braço, às vezes a gente não consegue. A gente tem um projeto grande de visitar todos esses 600 escritórios, mas vai ficar para o ano que vem. Bastante gente para visitar no ano, né? Que temos aí, Laio? Que temos aí. Aí eu tenho... a gente está na semana do profissional contábil, né? E, assim, o Sescom, para o profissional contábil, é uma coisa assim, né? Como você disse aí, estão unidos, basicamente, né? E tem vários benefícios de você se associar ao Sescom, né? Tem certificado, se não me engano, tem desconto com certificado, tem outras coisas também, cursos que você mencionou aqui. Quais são as ações nessa semana para o contador, né? As ações para o contador são o ano todo, né? Mas tem uma semana, como é a atual, que é mais especial, vamos dizer assim. Nós temos 3 grandes datas no mundo contábil, né? Nós temos o dia 12 de janeiro, que é o dia do empresário contábil. Então, que esse é mais voltado ao Sescom. Esse é o que a gente representa ali, né? Uhum. Então a gente trouxe isso para o calendário. Não estava no calendário da entidade, mas a gente trouxe. É bem complicado, né? A gente inicia o ano, já inicia com um evento, mas a gente já está desde 2022 fazendo um evento comemorativo aí na data. E aí nós temos agora dia 25, que é o dia desse profissional da contabilidade. Então não é só do dia do contador, né? É do profissional, todos que trabalham com contabilidade, é um profissional que hoje em dia está valorizado, ele está sendo necessário, né? E está em falta. Então hoje o bom profissional ali, a gente está correndo atrás ali, está sendo valorizado, que bom, né? Então assim, a gente fica contente. Quando a gente fazia faculdade, o professor dizia, olha, o contador nos Estados Unidos é a 3ª profissão mais valorizada. A gente... Será mesmo? Só perde para o médico e para o advogado. E hoje a gente vê que é isso mesmo. Então é uma alegria, né? Então é um profissional que tem que estar sempre atualizado. Ele é muito... E ser atualizado, sabe que o contador, o empresário contábil, ele foi um dos primeiros a investir em tecnologia. Antes que os médicos, antes dos advogados, que todo mundo fala médico e advogado, mas o contador foi o cara que comprou o computador primeiro, processou as coisas primeiro, para depois os médicos terem um software que controla lá a nossa vida lá na saúde. Lá. Impressionante isso. O profissional de contabilidade é um profissional à frente do seu tempo. Ele tem que ser à frente do seu tempo, ele tem que estar sempre voltado às novas tecnologias, ele é aquele suporte para o empresário, para a sociedade. Então, assim, ele é um profissional que, às vezes, não é reconhecido como deveria ser reconhecido. Mas nós estamos nessa caminhada, nós vamos chegar lá. Então é uma semana que a gente se dedica bastante. Amanhã, por exemplo, ou hoje, né, à noite tem um evento aí do Sindiconte. A gente é parceiro do Sindiconte. O Sindiconte eu sou associado ao Sindiconte, por isso que eu digo, né? O associativismo anda na veia ali, né?
Então, é uma semana importante para nós para valorizar esse profissional. Jantar, eu também vou, jantar eu sempre vou. Tá bom, vê se paga pelo menos um vinho e não. uma cerveja. Lá. Não. A esposa é contadora, daí ela paga. Ela faz parte, né? Faz da parte, entidade, né? Futura presidente. Futura Se presidente. encontra tá com o futuro brilhante. Meu Deus. 50 anos de história, a primeira presidente aí vai ser. A ó, Beth aí, ó. Dona Beth Essa aí, aí, ó. Essa aí também dá para usar a expressão falta Beth pro teu dia. Porque ela também faz 1 milhão de agora ela coisa. tá com a casa das postas agora. Não, Super Bets. agora vai bombar. Não, mas é importante. A Beth também, a gente sempre tem alguns exemplos, né? Então, assim, a Beth tem o dia a dia dela corrida aqui na CI, consegue aquele tempo para aula, consegue o tempo para a entidade, tem a família, tem outros projetos aí também, E pessoal. eu incomodo bastante. E eu incomodo bastante. Com certeza incomoda bastante. Então, esses exemplos também que nos inspiram, né? Então, isso é bem importante. Sim. E nós temos ainda, só para encerrar ali das datas comemorativas, dia 22 de setembro, que é o dia do contador mesmo, né? Então, no dia 22 é o dia dos 3 datas, é a data que é mais focada aí porque ser o dia do contador. E esse ano, inclusive, nós vamos ter um presentão, evento, né? Nós vamos fazer uma parceria aí com a SCI. Não, eu tô acompanhando ali o evento, o evento promete, vai ter coisa boa lá. Não vai ser o evento. Então vai ser, eu acho que o maior evento que Blumenau e o Vale Europeu já viu de contabilidade. Então a expectativa Vai ser um dia todo. Um dia todo, lotar o Carlos Gomes, só palestrante de renome, vai ter feira de negócio. Tô sabendo que já vai ter atividade no palco 2 ali também, né? Olha só. Já estamos com 2 palcos e vai ser assim um evento imperdível. Então, a partir de mês de maio aí a gente já vai estar com as inscrições abertas. Então, assim, vai faltar espaço no Carlos Gomes. O que me chamou a atenção também foi as empresas quererem participar. Sim. Que tem de empresa participando, já estão lá já pedindo reserva, coisa e tal. Tu vê que a carência, a necessidade, essa iniciativa de vocês é muito boa isso aí. E hoje isso é tudo fruto de trabalho. Então, quando a pessoa tem trabalho, tem credibilidade, tem confiança, todo mundo quer vincular o seu nome nas entidades, a Sescom Blumenau, Vale Europeu, SCI, as outras. Então, isso não é de um dia para o outro, tá? É plantado alguns anos e alguns trabalhos aí. SCI, o Sescom é 30 anos, né? 3 décadas de trabalho. 35 né? SCI, né? 35, vai fazer. 35, e nós 36, já dá 70 anos, já dá uma boa experiência. Mais de 30 anos no mercado, né? É história, né? Já. Tem clientes que estão com a gente há 35 anos. Né? Eu tenho um diretor meu, o Maurício, ele sempre fala, cara, o número agora a gente esquece, mas acho que ele é o número 2 ou o número 3. E ele tem isso como orgulho, sabe? Então isso é... Cara, eu acho que o Maurício é 3. Então é um... Maurício Tobias, tá falando, né? Como é bom isso, né? A gente tem como orgulho, né? Então, às vezes, também a gente vê alguns depoimentos de algum associado que eles têm orgulho de ser associado ao Sescom. Isso é tão bom, isso faz tão bem para a alma, né? Então, Isso é importante. Mostra aí o reconhecimento que esse nosso trabalho vale a pena. Claro. Estão no caminho certo. Né? Estão no caminho certo. Ô, Ricardo, eu assim, né, cara, eu conheço um pouco, né, de Sescom, né, mas eu não entendo muito essa vinculação de Sescom, Fenacom. Tu pode explicar um pouco pra gente como é que funciona isso, né? Até sim, posso sim. Humildemente aqui pedindo a explicação que talvez seja básica, né? Mas... eu estou mais ou menos igual político, aí a pessoa faz uma pergunta e responde outra, né? Eu acabei... O importante é responder. Agora o quê? Não vem. Acabei esquecendo de responder o que a entidade entrega para esse associado, né? Então ele entrega essa questão das convenções coletivas, questão da representatividade das demandas que tem, surge alguma dor ali, a gente recorre a, seja onde que for, a esfera, né? A gente tem cursos presencial e online, a gente tem muito evento, por exemplo, amanhã nós vamos ter um evento sobre a NR1, gratuito, então fechou a primeira turma de manhã, a entidade já abriu uma turma à tarde, acho que tinha 4 ou 5 vagas quando saiu de ontem, então assim, nós temos muitos eventos ali, esse evento de setembro, dia 22, aí, vai entrar na história. A gente já fez ano passado, a gente fez um evento maravilhoso sobre reforma tributária Carlos Gomes, casa lotada. Já trouxe o contador revoltado aí, que encheu o Teatro Carlos Gomes. Então, assim, a gente entrega muito valor para o associado. Então, assim, quem não é associado, eu acho que tem a oportunidade de se associar, conhecer, participar de uma diretoria. Eu acho que assim, o principal não é só se associar, é se participar de uma diretoria. Vai ser uma experiência única. Né? Olha, ó, o QR Code está lá. Ó. Tá lá, isso. Lá, o QR Code está na tela. Que bom. E aí nós temos a FENACOM. A FENACOM é a Federação Nacional.
ela é formada aí por 40, então no país existe 40 SESCOMs e SESCAPs igual o SESCOM Blumenau Vale Europeu. O nosso é o menor desses 40. Mas eu costumo dizer que nós somos pequenininhos, mas incomodamos, sabe? Então nós somos muito atuantes. Então tem estados que tem um só SESCOM. E em Santa Catarina nós temos 4. Trabalhamos em parceria, né? Então tem o SC, o Grande Florianópolis, o SESCOM Sul e o SESCOM Blumenau Vale Europeu. Então, a federação nos representa, porque, assim, às vezes nós temos uma demanda em Brasília. É difícil ir lá em Brasília, né? Aí é novamente, né? E o SESCOM sozinho em Brasília é uma coisa. E a FENACOM, que representa 400 mil empresas no país, é outra pegada. Então, a FENACOM é uma entidade também que trabalha bastante, tá? Ela está nessa questão da reforma tributária ali, batalhando bastante nesse tema. Exato, eu ia perguntar agora qual é a pauta que está lá, assim, pegando lá. Hoje, a relação da FENACOM lá com o Congresso, ela é boa, está acessível? ela é boa. Os congressistas estão olhando a entidade, opa, precisamos atuar e trabalhar junto com eles? Como é que está isso? Ela é boa, sim. A FENACOM mostra trabalho, mostra força. Só que uma situação importante é lembrar o seguinte, né? Por isso que é importante a gente fortalecer os sindicatos locais para poder fortalecer a federação. Não existe federação forte se os sindicatos são fracos. Sindicatos fracos não têm uma federação forte. Isso é uma consequência. Sim. Em 2018, nós perdemos a contribuição sindical obrigatória. É o que sustentava essas entidades. O SESCOM Blumenau, a Vale Europeu, não sofreu tanto, porque nós temos um diferencial. Quem sempre sustentou a entidade foi os associados. Eu sempre digo assim, o tamanho do SESCOM é o tamanho dos associados, o tamanho que eles querem. Eles querem ser grandes, nós vamos ser grandes. Se eles querem que nós somos pequenos, nós somos pequenos. Se eles quiserem que feche, nós vamos fechar, porque é os associados que mantêm. Então, hoje a federação, com 2018, ela teve muita perca de arrecadação. Então, hoje nós tínhamos, por exemplo, o que afeta isso? Nós tínhamos um assessor parlamentar que ficava dia todo no Congresso e no Senado, Congresso e Senado. E hoje nós não conseguimos manter esse assessor. Isso faz falta lá, tá? Porque tu sabe que tudo é política. A gente tem que gostar da boa política e a gente depende. Mas ela está lá atuando, nós temos a articulação faz parte, que está né? lá batendo firme lá, ele é chamado, está participando da reforma tributária, e nós temos que se juntar ali, né? Porque a reforma tributária vai ter umas... Nós estamos passando por duas transformações muito grandes na contabilidade, que é a inteligência artificial, e agora vai vir a reforma tributária. Hoje à tarde vai ter a live ali, eu já vou assistir, porque esse simulador é algo que a gente vai precisar dar essa assessoria para os nossos clientes. Então, assim, é duas bancadas, tá? Eu sempre digo que antigamente, quando a gente assistia uma luta de boxe, eu gostava muito do Mike Tyson, né? Aí o lutador com o Mike Tyson, ele ganhava um soco lá, caía, mas ele tinha 8 segundos para levantar, né? Esse era o contador, né? Ele ganhava um soco no governo, era o Mike Tyson. Ele caía, 8 segundos, boa analogia, apanhava de novo, e agora não é mais assim. Agora a gente tá lutando aí com o Anderson Silva. O cara dá um soco, tu caiu, ele tá lá em cima, tu tenta levantar, ele tá em cima. Então, assim, é muita pancada. Então, vem duas pancadas fortes na classe contábil. Reforma tributária e inteligência artificial. Só que aí tu tem duas olhar, né? O que tu vai olhar? E vem oportunidades junto com isso também, né? Isso aí. Então, veja assim, vem dois impactos, mas o que vem? Vem as oportunidades. Então, é a chance de ouro de nós, contadores, nós, empresários contábeis, tirar desse limão uma limonada e dar aquele avanço que a gente precisa. Só que a gente precisa qualificação, conhecimento, valorização. A gente tem que se valorizar nesse momento. Então, assim, é uma oportunidade que a gente não teve na história ainda dessa virada na nossa classe contábil. Isso aí. Tu falou de articulação política, né? Eu acho que isso aí é importante, sabe? A gente tem, né, os contadores, a gente sabe as dores dos contadores, né? A gente trata muitas coisas aqui para facilitar a vida do contador, é o nosso principal foco aqui, que nem o mestre diz aqui para nós, ele chega nas reuniões e diz qual que é o nosso propósito, facilitar a vida do contador. A gente tá todo dia tentando fazer isso aqui na SCI. E o que falta às vezes é o governo, ele ajudar mais, sabe? Ele dá mais meios para que a gente consiga levar a informação de forma mais fácil, sabe? Até coisas simples. Aqui pro estado vou te dar um exemplo bem simples. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente consegue capturar XML direto do portal lá. Só que outros estados não existe isso que existe em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, sabe? Por que não tem? Por que aqui tem, os outros não tem? São coisas muito básicas, sabe? Pra gente conseguir gerar um imposto pro cara, pagar o imposto, arrecadar o valor,
né? E se tu não arrecada certo, ainda leva a multa, né? Faz alguma declaração errada, leva a multa. Então é esse tipo de coisa que deveria ser melhorado, sabe? Assim, do nosso ponto de vista aqui, né? Olhando assim do geral, né? Sabe? Lá, o que eu digo é o seguinte, nós temos que ser mais escutados, porque nós, contadores, temos uma barriga no balcão. Nós temos uma barriga no balcão. Nós sentimos as dores ali. E, infelizmente, quem toma essas decisões não tem a barriga no balcão, não sabe do dia a dia nosso ali batendo. Vou dar um exemplo típico agora, é o ECAC. ECAC, a ideia é maravilhosa, só que não funciona. Então, olha só a dificuldade. Eu prevejo agora cenário um pouco mais complicado até final de maio. Então, assim, a gente não consegue mais acessar o ECAC para fazer as pré-preenchidas, agora nesse momento de declaração. Então, assim, falta isso. Então, o que acontece? Eles não sentem a nossa dor. E isso é muito ruim. Aí tem essas decisões ali. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Santa Catarina é um exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Por que Santa Catarina está tão bem referente aos outros estados? Sabe por quê? Por causa de um contador. Essa malha fiscal que existe aqui em Santa Catarina é a ideia de um contador. Vamos fiscalizar ali, vamos bater, é coisa simples, vamos bater receita com cartão de crédito, débito, Pix, com faturamento. Se não bater, manda uma notificação. Pronto. Acabou. Fácil assim. Então, por que não faz isso para o Brasil todo? Diminuiria a sonegação, diminuindo a sonegação, todo mundo pagando imposto, dá para baixar o imposto. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa ser mais ouvidos, tá? Então, uma das primeiras audiências que teve o prefeito aqui de Blumenau foi com o SESCOM, a gente colocou à disposição, eu falei, a gente tem que ser ouvido. Aconteceu um episódio em Blumenau que eu achei foi histórico, né? Eu recebi uma ligação uma vez, vai mudar a nota fiscal de Blumenau. Tá bom. Quando que vai mudar? Não, segunda-feira já não tem mudou. mais nota. Era na quinta-feira, segunda não tem. Vocês imaginam o impacto de vocês não vai ter nota de serviço? Sim, e coisa? sim. Então, assim, cara, é um negócio que às vezes a gente, se parar para pensar, né, falta isso, tá? Então, assim, falta humildade desses governantes de chegar. Né? Aí, fora quando eles, assim, se eles não atrapalhassem, já ia ajudar bastante. Ricardo, o papo tá excelente, mas assim, a gente tem um tempo para cumprir, né? E assim, o negócio tá bom, e se o pessoal quiser saber mais, tem o QR Code ali, né, do Sesco, né? Sim, conheço as nossas redes sociais, eu tô com um desafio, aí nós temos porque assim, eu quero ser o Sescom e o Sescap mais seguido da região sul. Só como nós somos pequenos, é difícil isso, mas nós já estamos ali, nós estamos perdendo por 100 e poucos inscritos ali do Grande Florianópolis, e 80 e poucos do Paraná. Aí eu quero passar eles ali para fazer um pouco de propaganda, né? Que nós somos. Então, fica o convite, siga nossas redes sociais, acompanhe nosso trabalho e aproveitem novamente, né, para agradecer a SCI, a família da SCI. Tem uma situação particularmente minha, eu gosto muito da SCI por causa disso. Tudo que a gente tem de loucura, a gente joga para eles e eles aceitam. Vou dar um exemplo, né? Eu dou aula na Unicelv, eu tinha uma turma, eu falei, vamos fazer vocês conhecem o sistema de contabilidade? Não conheço. Então vou levar vocês na fábrica do sistema de contabilidade. Vou levar os alunos lá e vamos. Liguei para a Beth, eu quero levar os alunos ali, fazer ali. Não, pode vir que a gente vai fazer até um churrasco para eles. Então a gente veio, tem uma palestra, aí foi sucessão, foi até você, né? Fez, né? Sucessão familiar, sucessão, como é trabalhar em família, que isso é um negócio que não dá certo no mundo todo, aqui deu certo. Parabéns. Então, isso é um caso que tem que ser espalhado mesmo. Os alunos adoraram e depois, pelo que eu vi, trouxeram alunos aí do estado. Tem um programa, tem uma pessoa que cuida disso. Então, a gente traz as universidades de todos os lugares possíveis. Então, assim, foi uma iniciativa que a gente teve, e a gente vê assim, opa, que legal, e prosperou, né? Então, parabéns aí para vocês. E esses da mesma forma, eventos a gente está à disposição aí para o Sescom e reforça o convite ali, né? Siga nossas redes sociais, em breve vai ter o lançamento aí do dia 22 de setembro, é imperdível, então ficam todos convidados aí. Sim. Então, para deixar uma mensagem final, Everton, deixar uma mensagem final para obrigado aí pela presença, e é muito bom sempre conversar contigo, trazendo coisas boas aí para a entidade, e é isso que a gente também trabalha aqui, eu mesmo uma entidade forte, né, o contador forte, porque a gente entende, a gente vê no dia a dia a importância desse profissional para toda a sociedade, que muitas vezes não se percebe disso e não sabe disso, que é o contador que leva todo o conhecimento
e melhoramento das empresas e, consequentemente, na vida das pessoas. Obrigado, presidente. Nada. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela participação aí. Você que está nos assistindo, então, ficou o QR Code aí do Sescom. Se associe, né? Conheça os benefícios. Tchau. O Ricardo apresentou um monte de coisa boa aqui. E tchau. Vai voltar mais. Vai voltar mais vezes. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.